Amém, igreja? 2 Reis capítulo 5, verso 2 e 3. 2 Reis capítulo 5 já foi muito pregado, mas eu quero um detalhe que eu nunca tinha me atentado. Se eu me atentei pouco. Diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui o destaque não está para Naamã. Naamã é um grande general que a Bíblia cita nome, mas esta aqui poderemos falar que é uma ilustre desconhecida. Não sabemos o nome dessa pobre menina. O que nós sabemos? Sabemos que ela era de Israel, que a tropa da Síria foi combater contra Israel e levou ela cativa, e ela ficou como serva, como escrava na casa do general do exército da Síria, bem longe da sua terra. Essa menina estava escrava na casa do seu opressor, porque a Bíblia não diz que ela quis ir, a Bíblia diz que ela foi levada, não que ela foi. Glórias a Deus. Mas olha a atitude dessa menina. Glória a Deus. Olha a atitude dessa menina quando ela viu o seu opressor com lepra. Ela poderia se regozijar, ela poderia olhar no coração dela e falar: tá vendo como meu Deus é? Você me tirou da minha terra. Isso é carnal, igreja. Esse tipo de sentimento que eu vou descrever é carnal. Você me tirou da minha terra, mas olha a mão de Deus aí, a lepra vai te corroer todinho, e eu vou ficar aqui, mas eu vou te ver morrer. Ela poderia se regozijar com isso, mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Olha como a palavra de Deus diz em Provérbios 24:17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Esse é o mandamento de Deus. Não devemos nos alegrar com o mal daquele que nos quer mal. Não! Primeiro devemos reprimir esse sentimento de ódio, ira. Toda a maldade oriunda da carne deve ser reprimida, igreja. Glórias a Deus. E depois a palavra vai falar: o segundo, passar a vencer o mal com o bem. É o que devemos fazer. Olha o que Paulo diz, que a palavra de Deus diz, Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então poderia ser que esse sentimento passou pela cabeça daquela pobre menina. Poderia ser, a Bíblia não diz, mas em Romanos a Bíblia deixa implícito que isso pode acontecer. Ainda que você tenha um sentimento ruim dentro de você acerca daquela pessoa que te fez mágoa, te fez mal, ainda que tenha um sentimento de mágoa, ainda que tenha um sentimento de rancor, ainda que tenha um sentimento de ódio, faça o bem, ainda que você não queira, ainda que nós não queiramos. Se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Cabeça é mente, é pensamento, é sentimento. E o que aconteceu quando o anjo tirou a brasa de fogo, a brasa viva, e tocou no lábio do profeta? Purificou. Então quando Deus diz que amontoaremos brasas de fogo sobre a nossa cabeça, ainda que tenhamos sentimentos que não provêm de Deus, seja sentimentos da carne, mas se escolhermos exercitar o bem, e o bem é uma escolha, não é um sentimento. Se Deus me tocar no meu coração, se eu sentir de Deus, eu vou para a igreja, ou eu faço alguma coisa. Fé é uma escolha, o bem é uma escolha, não é um sentimento. Eu escolho Deus, eu escolho fazer o bem, porque Deus diz que devo fazer o bem. Aí depois o sentimento vem, aí Deus toca no nosso sentimento e tira todo o sentimento de maldade. Por isso que Paulo diz: não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí o mal da carne vai ser morto pelo bem de Deus. Essa menina exercitou. A Bíblia não nos fala qual era o sentimento dela, mas ela não se deixou vencer do mal, mas venceu o mal com o bem. E qual foi a recompensa dessa menina sem nome? O seu senhor, que antes era um idólatra,
um adorador de vaidades, obras feitas pelas mãos dos homens, agora volta temente a Deus, com um coração grato pela bênção que recebeu. Essa foi a bênção dela. Mas se ela escolhesse ficar quieta, ela estaria errada? Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é somente uma escolha de fazer o bem para que o nosso sentimento do bem seja sobre as nossas vidas, mas é também uma maneira de fugir do pecado e do salário do pecado, que é a morte, e a morte que nos leva para o inferno. Mas é escolher a vida e o bem, é escolher a Deus. Fazer o bem quando está nas nossas posses fazer, ainda que seja para aquele que nos tem como inimigo, é escolher a Deus, é escolher não pecar. Glórias a Deus. E agora, qual que é a recompensa dessa mulher? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 5, verso de número 17. O foco aqui é essa menina sem nome, mas importante, porque o testemunho dela é para todos nós, para toda a igreja de Deus. Assim como o testemunho de Maria, que lavou os pés de Jesus, tem que ser apregoado, o testemunho dessa menina tem que ser copiado, tem que ser imitado. Olha o que Naamã realizou, glórias a Deus. Olha o que ele disse para Eliseu. E disse Naamã: se não queres a bênção, que Naamã queria pagar pela bênção, então faça o bem sem esperar nada em troca, mas faça o bem pelo bem. E se for para esperar algo que seja da parte de Deus e não da parte do homem, porque tem mais Deus para dar do que o diabo para tomar, ou o homem para dar, como diz o provérbio, nessa terra de viventes. Igreja, e nem mesmo o diabo pode tomar se Deus não permitir, porque tudo passa pelo crivo da permissão de Deus. Olha o que Naamã diz: se não queres, dê-se a esse teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glórias a Deus. Olha a obra dessa menina sem nome. Olha o evangelismo dela. Ela pôde fazer o bem e fez. Ela não tinha fé ali para ela orar a Deus e passar uma diretriz para o general do inimigo, do exército inimigo, porque depois a Síria ainda vai continuar combatendo contra Israel, e ali Deus vai cegar os olhos deles e levá-los até Samaria, e lá em Samaria vai dar um banquete para todos eles, e depois nunca mais ataca. Mas ali, esse general, o primeiro do seu exército, ele falou: nunca mais adorará outros deuses, senão o Senhor. Foi um idólatra, ouviu o conselho da menina e foi para a terra santa, foi para o encontro do profeta do Senhor, do homem de Deus, um idólatra. Mas quando voltou, depois de mergulhar nas águas da palavra e obedecer à direção de Deus, voltou um adorador. Glórias a Deus. Como você acha que esse homem voltou? Como você acha que estava o coração desse homem para essa menina sem nome? Será que ele ainda ia tratá-la como uma mera serva? Ou ela já tinha passado a condição de filha? Ia ser cuidada com amor, como o provérbio diz, desde a sua meninice, na velhice terá um filho? Será que não era assim? Glórias a Deus. Essa atitude de Naamã, e o principal, essa atitude de Naamã em querer levar a terra, está em total conformidade com a palavra, igreja. Não sei se ele sabia, a Bíblia não nos explica se ele tinha conhecimento da lei, mas olha o que diz Êxodo 20, 24. Glórias a Deus. Quando a conversão é verdadeira, o Espírito Santo fala antes mesmo de abrirmos a Bíblia, mas é essencial abrir a Bíblia. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se esse homem levou a terra e fez um altar para adorar ao Senhor lá, e essa obra, essa atitude dele está em conformidade da palavra de Deus, e é uma lei com bênção, o Senhor viria. Então a bênção passou a habitar na casa de Naamã. Naamã não foi somente abençoado com a lepra, mas ele foi abençoado com as bênçãos do Senhor, porque estava em conformidade com a palavra do Senhor. Ao zelo de obedecer, tudo isso porque uma menina sem nome, uma serva, uma escrava, que foi levado contra a vontade
para um país estrangeiro e trabalhava numa casa que não era dela, não era dos pais delas, escolheu fazer o bem. Nessa casa agora onde ela habita, já não há mais altar de deuses estranhos. Ela não está mais no seu povo, no meio do seu povo. Mas olha o que Deus disse: virei a ti. Então se o Senhor vem aonde está o altar, na casa que ela está, já é uma terra santa. Deus está lá. Aonde ela está, a bênção do Senhor está lá. Deus não levou ela de volta para Israel, mas foi visitar ela na Síria. Muitas das vezes Deus não vai te tirar da cova do leão, mas vai estar conosco na cova do leão. Não vai nos tirar da fornalha, mas vai estar conosco na fornalha. Não vai nos tirar assim que queremos o deserto, mas vai permitir que passemos o tempo necessário no deserto, mas vai estar conosco do deserto. E se formos fiel, sairemos da fornalha, sairemos da cova, sairemos do deserto. Glórias a Deus. Mas independente de onde estivermos, que possamos ter a presença de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E para terminar, deixa a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, porque a Bíblia ela não diz o nome dessa menina. Por quê? Sabe por quê? Porque ela poderia ser qualquer um aqui dessa noite. Poderia ser eu, poderia ser você, deve ser eu, deve ser você. O que essa menina fez lá atrás é um dever nosso de fazer já, agora. Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 5, 43 e 44. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Isso é difícil em primeiro momento, mas o amor vem quando escolhemos fazer o bem. As brasas de fogo amontoadas sobre a nossa cabeça e o sentimento muda. O amor sobre todas as coisas, o amor a Deus, o amor ao próximo, novamente, não é um mero sentimento, não é paixão, é amor, é uma escolha. Glórias a Deus. Bendizei o que vos maldizem, bendizei, fazei bem ao que vos odeia, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás no céu. São a obrigação, igreja, amar os nossos inimigos, fazer o bem pelos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, porque isso demonstra que somos filhos de Deus que está nos céus. Se não fizermos isso, somos filhos de Deus? Glórias a Deus. Esse é o motivo de a Bíblia não nos revelar o nome dessa grande menina, porque esta é a atitude esperada de todos que são verdadeiramente filhos de Deus. Aleluias. Essa é a atitude. E muitas das vezes a gente fica buscando as coisas terrenas, buscando o bem das coisas terrenas, os aplausos, a glória. E se fugir disso, se não nos fizer bem, o sentimento, ele quer nos levar para a carne. Andar em espírito é uma escolha, andar na carne é um sentimento. Cuidado, igreja, nós devemos ser vigilantes, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Mas se o nosso sentido estiver em concordância com a vontade de Deus, sentiremos na plenitude o amor, a bondade, o gozo, a benignidade, a alegria que só Deus pode proporcionar. Glórias a Deus. Amém? Então, para terminar, Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Promessa maravilhosa. Seu nome está escrito no céu? Pela fé sois salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Se o nosso nome está escrito no céu, então a alegria já tem que estar no meu coração. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, igreja? Então, se a primeira parte vem nos ensinar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus usou a vida da nossa irmã, também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim cumpriremos toda a lei e os profetas. Assim cumpriremos
o mandamento de Deus. E assim seremos filhos de Deus. Assim estaremos alegres, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E assim Deus não somente nos amará, mas fará questão de que todos saibam que Ele nos ama. Glórias a Deus. E esse é o motivo para voltarmos para casa com o coração transbordando em alegria. Esse é o motivo para sentirmos o maior gozo e a maior alegria que o mundo não vai dar. Esse é o motivo de termos a paz que não há no mundo. É escolher a Deus sobre todas as coisas. Amém?